Talvez você não tenha autocontrole. Talvez só tenha ficado muito bom em se reprimir. Você engole resposta, controla a raiva, segura o choro, esconde o incômodo, finge que não quer, finge que não sente, finge que não foi com você. O problema não é não explodir. É viver como se sentir intensamente, reagir com verdade ou mostrar limite fosse sempre sinal de fraqueza. Talvez você não tenha autocontrole. Talvez só tenha ficado muito bom em se reprimir. Talvez você não tenha autocontrole. Talvez só tenha ficado muito bom em se reprimir. Algo te atravessa, alguém te fere, te frustra, te desrespeita, te decepciona. Você sente na hora. O corpo sabe, o peito aperta, a mandíbula trava, a mente acende, mas o que sai para fora é outra coisa. Tá tudo bem. Não foi nada. Deixa pra lá. Eu sei me controlar. É aqui que esse padrão começa a enganar. Quando a sua primeira resposta ao que sente é apertar, esconder ou neutralizar, isso pode parecer domínio, mas muitas vezes é só medo de deixar a experiência existir. Esse é o ponto central. Autocontrole real não elimina a emoção. Ele reconhece, contém quando necessário, dá forma ao que aconteceu sem ser arrastado cegamente por isso. Repressão funciona diferente. Ela não escuta, não metaboliza, não integra, só empurra para baixo. E é por isso que esse padrão parece tão bonito por fora. Ele é silencioso, limpo, organizado. Mas por dentro costuma gerar acúmulo, rigidez, tensão e distorção. O custo invisível é esse. Quanto mais você chama repressão de autocontrole, mais vai perdendo contato com a própria vida emocional. E mais ela começa a agir sem rosto, por baixo da superfície. Alguém diz algo que te atravessa. Você sente o golpe. Mas, em segundos, já entra em neutralização. Fica educado demais. Responde pouco, finge que não ligou, racionaliza tudo. E, por fora, isso parece estabilidade. Parece o gesto de quem sabe se controlar, de quem não faz cena, de quem não perde a compostura. Mas tem um detalhe importante aqui. Você não processou o que sentiu. Apenas cortou a expressão visível daquilo para continuar parecendo estável. E esse é um ponto cego muito comum. Conter uma reação não é a mesma coisa que integrar o que foi sentido. Às vezes, você só impediu a emoção de ganhar linguagem. Ela não desapareceu, só ficou sem forma, sem nome, sem passagem. É por isso que tanta gente chama de calma um momento que, na verdade, foi só desligamento interno. A aparência fica organizada, mas a experiência continua presa por dentro. Observe quantas vezes você chama de calma o momento em que, na verdade, apenas desligou a própria resposta para não lidar com o impacto. Você quer chorar, quer pedir, quer dizer que ficou mal, quer admitir que algo doeu, mas segura tudo, porque isso pareceria descontrole, fraqueza, dependência demais. E, aos poucos, você começa a se orgulhar disso, como se não precisar, não demonstrar, não reagir, não mostrar necessidade, fosse sinal automático de força. Mas o que está acontecendo por dentro é mais sério. Você não está apenas preservando compostura. Está aprendendo a considerar partes inteiras da sua experiência como emocionalmente proibidas. Tristeza demais, não. Necessidade demais, não. Vontade demais, não. Dor demais, não. Só algumas emoções recebem permissão para existir. As outras precisam viver escondidas. E esse é o custo invisível. Você pode até parecer forte por fora, mas vai construindo por dentro uma relação consigo em que sentir plenamente já começa a soar inadequado. Repare onde a sua imagem de força está sendo sustentada pela recusa de reconhecer necessidades humanas simples. Depois de um tempo, isso deixa de ser só comportamento, vira identidade. Você já se vê como a pessoa controlada, a pessoa racional, a pessoa que não se abala, a pessoa que não faz drama. E quando isso acontece, qualquer emoção mais viva começa a ameaçar a imagem que você construiu de maturidade. É aqui que a repressão ganha prestígio. Você passa a admirar em si justamente os pontos em que deixou de sentir com inteireza, como se estar sempre contido fosse prova de evolução, como se não reagir fosse sempre sinal de profundidade, como se não precisar de nada te tornasse mais forte.
Mas esse ideal cobra um preço. Porque quando a repressão ganha valor moral, você já não percebe mais o quanto se afastou da própria experiência. Começa a se orgulhar de não sentir, de não precisar, de não se afetar. Quando muitas vezes só se anestesiou cedo demais. Hoje, note em que situação você se orgulha de não sentir, não reagir ou não precisar, quando talvez só tenha silenciado a si mesmo antes da experiência ganhar forma. Autocontrole não é matar a emoção antes que ela exista. Isso é repressão com boa reputação. E tudo o que você reprime com frequência não desaparece. Só perde nome, desce para baixo e começa a influenciar sua vida de modos mais tortos. Você segura tudo na hora certa, não explode, não discute, não demonstra demais. E por fora, isso parece estabilidade. Mas depois alguma coisa começa a aparecer por outros lugares. Irritação por pouco, frieza sem motivo claro, cansaço estranho, distância, compulsão, rigidez, apatia. Percebe? A energia emocional que não ganhou espaço consciente procura outras saídas. Ela não some, se desloca. E esse é um dos pontos mais importantes de entender. O problema não é a emoção, é o subterrâneo em que ela foi jogada, porque o que você não reconhece por dentro continua atuando por baixo, às vezes em procrastinação, às vezes em impaciência, às vezes num corpo sempre tenso, às vezes numa dificuldade crescente de sentir prazer, conexão ou presença real. Então aquela imagem de estabilidade começa a cobrar um preço silencioso. Você não desorganiza por fora, mas endurece por dentro. Observe onde a sua chamada estabilidade deixa rastros de endurecimento, exaustão ou perda de vitalidade. Depois de muito tempo se reprimindo, uma consequência mais profunda aparece. Alguém pergunta o que você quer, sente ou pensa, e você responde no automático. Minimiza. Ou simplesmente não sabe dizer com nitidez. Não porque não exista nada aí dentro, mas porque a sua percepção interna foi ficando abafada. Esse é um dos efeitos mais silenciosos da repressão. Ela não te torna mais lúcido, pode te tornar mais opaco para si mesmo. Você continua funcional, continua aparentemente estável, continua resolvendo a vida, mas cada vez menos em contato com a própria verdade emocional. E esse é o ponto duro. Reprimir demais não faz você sentir menos, faz você perder passagem até o que sente. A emoção não some, só deixa de chegar inteira à consciência. É por isso que, em certos momentos, você já não sabe se está realmente em paz, ou apenas longe demais de si para perceber o que está acontecendo. Repare onde a sua dificuldade de nomear o que sente não vem de complexidade profunda, mas de um treino constante de silenciamento interno. Dessa vez, algo te afeta. Você não faz cena, não despeja tudo, mas também não sufoca imediatamente. Você reconhece: isso me irritou, isso me doeu, isso me atravessou, eu preciso olhar para isso. E esse gesto, embora pequeno, muda a estrutura da experiência, porque você não está mais tentando ser um muro, está começando a ser alguém capaz de sentir, sem se perder e sem se amputar. É aqui que o controle amadurece, não como ausência de emoção, mas como capacidade de suportar a emoção consciente, dar linguagem ao que aconteceu e decidir o que fazer sem precisar primeiro esmagar o que sentiu. Isso sim é força, não repressão, presença. Hoje, note um momento em que você pode nomear internamente o que sentiu, antes de correr para a neutralização automática. Porque no fim, o que te aprisiona não é sentir demais. É ter aprendido que, para parecer forte, precisa viver por dentro cada vez menos. Muita gente não tem autocontrole. Só desenvolveu uma habilidade impressionante de cortar o acesso às próprias emoções, antes que elas comprometam a imagem de equilíbrio. Mas equilíbrio comprado com silenciamento interno cobra caro depois. Você não está sofrendo por sentir demais. Está sofrendo porque foi treinado a tratar quase tudo o que sente como algo que precisa ser imediatamente contido, escondido ou corrigido. E quando isso vira hábito, a sua vida por dentro começa a perder ar. Você continua funcionando, continua parecendo estável, continua parecendo forte, mas cada vez menos em contato com o que realmente acontece em você. Por isso, a saída não está em virar alguém impulsivo,
instável ou teatral. Mas em começar a perceber onde o seu chamado autocontrole já não é força, é repressão elegante. Porque maturidade emocional não é não sentir. Também não é fingir que não foi afetado. Maturidade emocional é conseguir continuar inteiro na presença do que sente, sem ser arrastado por isso e sem precisar se mutilar por dentro. Nas próximas 24 horas, quando algo te afetar, antes de neutralizar, racionalizar ou dizer não foi nada, nomeie em uma frase simples o que realmente aconteceu dentro de você. Depois observe, você estava se regulando com presença ou se reprimindo para continuar parecendo no controle. Se esse vídeo te mostrou algo que você faz sem perceber, comenta: eu não quero mais chamar repressão de força. Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que muita calma por fora pode ser só medo de sentir por dentro, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você chama de humildade, o medo de ocupar espaço. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.